Aula número 99. Funções morfológicas e sintáticas da palavra se. Antes, porém, ouça um soneto de Rocha Pita. Deste apotema vigilante cego, uma parte confirmo, outra reprovo. Que o amor com amor se paga, provo. Que o amor com amor se apaga, nego. Tendo os amores um igual sossego, se estão pagando a fé, sempre de novo, mas a crer que se apagam me não movo, sendo fogo e matéria amor e emprego. Se de incêndios costuma amor nutrir-se, uma chama com outra há de aumentar-se, que em si mesmas não devem consumir-se. Com razão, deve logo duvidar-se, quando um amor com outro sabe unir-se, como um fogo com outro há de apagar-se? Sebastião da Rocha Pita é um poeta que nasceu na Bahia em 1660 e morreu em 1730. Vereador, muito tempo, do município, na época então chamado vereador, do município da Bahia, de Salvador, se formou em cânones pela Universidade de Coimbra e viveu muito tempo na nossa pátria, contribuindo para o desenvolvimento do barroco na língua portuguesa. É com base neste soneto de Rocha Pita que iremos desenvolver o estudo da partícula se na língua portuguesa. Por ora, vamos corrigir a tarefa que eu deixei para este vídeo. Lá no vídeo 98, disse que tínhamos uma tarefa. Vamos então resolver a tarefa proposta. Canto 5º dos Lusíadas e Camões, estrofe número 44, o gigante Adamastor, que vai falar no texto. Está nervoso, preocupado e furioso com os descobrimentos marítimos portugueses. Então, olha lá o gigante dizendo: aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança. E não se acabará só nisso o dano de vossa pertinácia e confiança. Antes, em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Vamos corrigir. Eu vou lendo e marcando o que me interessa. Aqui espero tomar. Um verbo só. Espero tomar. Para você perceber que é um verbo só, o sujeito de espero é eu, de tomar, eu. Espero tomar. Um verbo só. Espero tomar, eu faço uma pausa vertical, porque eu trombei com a partícula se não me engano. E essa oração, então, se não me engano, chama-se oração subordinada adverbial condicional. Um traço vertical depois de engano e um traço embaixo do verbo enganar. Então, aqui espero tomar, se não me engano, já analisei a frase, não toquei ainda na frase, aqui espero tomar, estou esperando alguma coisa que aconteça, ela está solta,
espero tomar não sei o quê, ou que está faltando um objeto direto, eu chego lá. Então, se não me engano, condicional. De quem me descobriu? Daquele que me descobriu. Então, daquele que me descobriu, uma adjetiva. Ou seja, na ordem direta, suma vingança daquele que me descobriu. Assinale o de quem conectivo e o descobriu verbo. Põe um traço vertical de separação depois de descobriu. E nós temos oração de quem me descobriu, oração subordinada adjetiva. Suma vingança. Traço vertical depois de suma vingança. Ah, bom. Agora a lógica, o meu raciocínio me indica o seguinte. Aqui espero tomar suma vingança, oração principal. Se não me engano é a condição, e de quem me descobriu é a adjetiva da vingança. Daquele que me descobriu. Vingança daquele que me descobriu. E não se acabará só nisso o dano de vossa pertinace, ou pertinente, confiança. E, conjunção eu assinalo, acabará é o verbo, e coloca um traço vertical depois de confiança, e tem um ponto e vírgula depois de confiança. Então, e não se acabará só nisso o dano de vossa pertinace e confiança, oração coordenada, sindética, aditiva. Antes, em vossas naus vereis cada ano. A oração está meio um pouquinho solta. Vereis o quê? Vamos procurar. Ou é uma oração ou é um termo da oração. Vamos procurar. Antes em vossas naus vereis cada ano. Para um pouco. Se é verdade aquilo. Traço vertical depois de o, antes do que. Esse se é uma condição. Se é verdade, traço vertical, assinale esse se. Se é verdade aquilo. Condicional. O que meu juízo alcança. Esse que é um pronome relativo no lugar desse o, desse aquilo. Se é verdade aquilo, o qual meu juízo alcança. Meu juízo alcança aquilo. Então, essa oração que meu juízo alcança é adjetiva. Vamos ver os traços, então. Vereis verbo, depois de ano, traço vertical, se conectivo, é verbo, o, traço vertical depois do o, que meu juízo alcança, traço vertical. Mas lembremos que naquela oração lá em cima, eu fiquei solto. Antes em vossas naus vereis cada ano. Vereis o quê? Naufrágios, perdições de toda sorte. Encontrei. Então a oração, antes em vossas naus vereis cada ano naufrágios, perdições de toda sorte, é uma oração coordenada, sindética, oração coordenada assindética, sem conjunção. Que o menor mal de todos seja a morte. Então, o que meu juízo alcança, naufrágios, perdições, toda sorte, de tamanha sorte, que o menor mal de todos seja a morte. A última oração subordinada adverbial consecutiva. Assinale-se que o menor mal, assinale o verbo seja, coloque antes do que o traço vertical de separação e estamos então corrigindo a tarefa proposta. Proponho uma tarefa para o próximo vídeo. Proponho uma tarefa para o último vídeo de análise sintática.
Inês de Castro, canto terceiro, estrofe 129. Põe-me onde se use toda a fidelidade, entre leões e tigres, e verei se neles achar possa verdade, que entre peitos humanos não achei. Ali, com amor intrínseco e vontade, naquele por quem morro, criarei essas relíquias suas que aqui viste, que refrigérios sejam de uma mãe triste. Inês de Castro discursando. Essa tarefa é para a aula número 100. Nós vamos corrigir na aula 100. Quem não fizer a tarefa, o professor retira meio ponto da nota, manda um bilhetinho para os pais e será suspenso 30 minutos da aula. Então, o professor vai ser rigoroso. Faça com calma durante a semana e nós corrigiremos na aula número 100. A tarefa consiste em retirar desse período, dessa estrofe, as orações e classificá-las, dar um nome a elas. Dar um nome a elas não é nada senão estabelecer as relações entre elas. Análise é decomposição. Síntese é união para formar o conjunto. Quando o legislador cria uma lei, ele faz a síntese dos termos. E quando o advogado interpreta a lei, ele faz a análise dos termos. Síntese e análise. Quando o orador fala, ele faz a síntese. Quando eu contrario o argumento dele, eu faço análise. No tribunal, o promotor que acusa faz a síntese e o advogado que defende faz a análise da acusação na defesa do seu cliente. A palavra ser ocupa várias funções na oração, pode ocupar várias funções na oração. Primeiramente, ela pode ser conjunção. Eu estou consultando, para dar os exemplos, o livro de minha autoria, Gramática da Língua Portuguesa. Língua Portuguesa, é um curso de língua portuguesa. Então, conjunção. Conjunção alternativa, aquela coordenada alternativa. Observa, se jogo, se bebo, nada tens com minha vida. Se jogo, se bebo, coordenada alternativa. Mais um exemplo. Se chove, se faz sol, o mestre vem à aula. Uma coisa ou outra, o mestre vem à aula. Alternativa. Pode ser uma conjunção integrante, aquela que completa o sentido do verbo. A oração inteira junta-se ao verbo. Olha, verei se posso ir. Verei o quê? Se posso ir. Conjunção integrante. Aliás, a principal é verei. Se posso ir, oração objetiva direta. Atente que se posso ir não é condição para que eu veja. Observa. Eu verei as estrelas se a janela estiver aberta. Isso é condição. Mas verei se posso ir, eu verei justamente a oração que segue a coisa a ser vista. Objeto direto. Outro exemplo. Não sei se tu me compreenderás. Não sei o quê? Se tu me compreenderás. Objetiva direta. Pode também ser uma conjunção condicional, o que é mais comum. Se não me ouves,
Não sabe. Ou melhor, se não me ouves, não sabes. Irei, se vós fordes. Isso é condicional. Condição. Só vou ao futebol se não chover. Condição. Ela pode ser uma conjunção causal. Geralmente no exemplo clássico. Camões, em Inês de Castro, escreve a fala de Inês de Castro ao sogro da seguinte maneira: se a morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência. Se a morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar a vida com clemência. Ou seja, sabe tu, imperativo, também dar a vida com clemência, porque tu sabes dar a morte com fogo e ferro. Causa. É raro, mas causa. Então, as conjunções, digo que foram as coordenadas, essas subordinadas, e subordinada tem mais umas, a consecutiva. Se te quero, nem por isso vou morrer de tédio. A ideia é, embora te queira, nem por isso vou morrer de tédio. Essa é a ideia. Se te quero, nem por isso vou morrer de tédio. Ainda que te queira, conjunção subordinada concessiva. Muito bem. Ela pode ter também um pronome reflexivo. Pronome reflexivo, em que o sujeito pratica ação e o sujeito recebe a ação praticada por ele. E isso só é dado pela partícula C. Ouça, o soldado feriu-se. Sujeito da ação soldado, ele pratica uma ação, ferir, e quem recebe a ação é ele mesmo, e esse ele mesmo é a partícula C. Pronome reflexivo. A ação foi e voltou. Função de objeto direto. O soldado feriu quem? A ele, que é o C. Fácil. Mais um exemplo. O ditador matou-se. Ele praticou uma ação e recebeu. E é dado pela partícula C. Pronome reflexivo. A ação bate e volta. O animal esconder-se-á. Fiz uma mesóclise aí, mas ele vai esconder ele mesmo, a ele mesmo. A terra move-se, o cipó enrola-se no galho. Pronome recíproco, para diferenciar do reflexivo. Quando há dois sujeitos, sujeito no plural, em que a ação é recíproca, nós formamos o pronome, a partícula C, de pronome recíproco. Vai além um pouco do reflexivo. Observa, os noivos abraçaram-se. Essa oração, esse pronome, eu chamo de recíproco, porque a ação do um, que pratica a ação do primeiro, pratica a ação e entrega ao segundo, e esse segundo pratica a mesma ação e entrega ao primeiro. Pronome recíproco. Deixa eu fazer uma metáfora. Suponhamos, eu digo, os ditadores mataram-se. Se no contexto do que se está escrevendo são dois ditadores, um na Europa e outro na Ásia,
distantes, em tempos diferentes, então é um pronome reflexivo. Os ditadores mataram-se. Mas se eu estou dizendo que a ação de um provocou o objeto, ou seja, o reflexo do primeiro, a ação de um foi a causa da morte do primeiro, e a ação do primeiro foi a causa da morte deste um. Os ditadores mataram-se. Esse pronome é recíproco, é diferente. E a função sintática é objeto direto. Dá para entender? Eu vou insistir. A diferença do pronome reflexivo e do pronome recíproco. Vamos colocar uma oração. Por absurdo que pareça o texto, eu não tenho o texto geral, mas force o seu raciocínio. Se eu digo, os noivos beijam-se, com a ideia no conto, no texto maior que eu estou dizendo, que eles beijam a si mesmo, o braço, o ombro, é lógico que é um pronome reflexivo. Os noivos beijam-se. Mas se eu digo os noivos beijam-se, dizendo que um beija ao outro e o outro beija este um, o pronome é recíproco e é objeto direto. Entendemos? Os noivos deram-se as mãos. É recíproco e objeto indireto. Deram o quê? As mãos a quem? A eles mesmos. Partícula de espontaneidade. Há certos verbos que são essencialmente pronominais. Essencialmente pronominais. O pronome não se afasta dele. Por exemplo, suicidar-se. É um verbo cuja ação é praticada pelo sujeito e quem recebe essa ação é o mesmo sujeito, através da partícula C. São verbos que nós chamamos essencialmente reflexivos. O verbo, por exemplo, apanhar, não é essencialmente reflexivo. Eu apanho uma fruta, eu apanho um lápis, eu apanho uma caneta. Mas o verbo, por exemplo, queixar, é queixar-se. Suicidar é suicidar-se. O verbo arrepender, arrepender-se. Condoer, condoer-se. Indignar, indignar-se. Dignar, dignar-se. Assim, a partícula C que vai aparecer é partícula de espontaneidade. Ele se queixou, eles se arrependeram, o mestre se condoeu e o advogado se indignou. E quando eu faço um requerimento ao juiz, eu digo, se digne Vossa Excelência despachar, etc., o processo. Peço, se digne despachar. E esse se é um pronome de espontaneidade. O nome advém porque ele faz parte integrante do verbo. Ele é espontâneo ao verbo. Ele é do verbo. Ele nunca é estranho ao verbo. Ele não pode ficar longe deste verbo. O verbo precisa da partícula C. O verbo é essencialmente pronominal. Partícula de espontaneidade. Partícula passivadora. Há duas maneiras de se apassivar um verbo na língua portuguesa. Com o verbo ser e o agente da passiva, o sol ilumina a terra, voz passiva, a terra iluminada pelo sol. O lavrador colheu a laranja foi colhida pelo lavrador.
O sacristão tocou o sino foi tocado pelo sacristão. Então, voz passiva. Mas a voz passiva pode ser operada e processada pela partícula C. É um caso que os professores dão como regra inicial, como exemplo, paradigma. Vendem-se casas. Porque a ideia aqui é casas são vendidas. Dão-se aulas são dadas. Ensinam-se línguas, as línguas são ensinadas. Onde se usam chapéus? Onde os chapéus são usados. Daqui vê-se a lua, daqui a lua é vista, é voz passiva. No Brasil, produzem-se automóveis. No Chile, plantam-se uvas e peras. Ou seja, uvas e peras são plantadas. Essa é a razão da partícula C. Só que não pode aparecer o agente da voz passiva. Eu não posso dizer, vendem-se casas pela imobiliária Alfa. Não, isso não. Meramente, vendem-se casas. Se quer colocar imobiliária Alfa, casas são vendidas pela imobiliária Alfa. A partícula também C pode ser índice da indeterminação do sujeito, com os verbos transitivos indiretos e intransitivos. Então, que não dá voz passiva, que é impossível a voz passiva, é um índice de indeterminação do sujeito. Vive-se bem. A ideia é que alguém vive bem. Aí não é voz passiva. Precisa-se de operários. Observa que o verbo fica no singular, não concorda com operários. Operários é objeto indireto e a partícula C, índice de indeterminação do sujeito. Necessita-se de material, e se for no plural, necessita-se de materiais. De materiais, objeto indireto, partícula C, índice da indeterminação. Observa que eu não posso falar que de materiais é precisado, não cabe a voz passiva. Assiste-se a filmes. O verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo e indireto. Entra-se no campo. A ideia de indeterminação do sujeito. E, finalmente, a partícula C pode ser meramente expletiva ou de realce, sem nenhuma função. Sem nenhuma função. Por exemplo, passam-se as horas, não há nenhuma razão para a partícula C. Chegou-se o verão, caiu-se a pedra, vai-se a primeira pomba despertada, vai-se a primeira pomba, ele se foi, ela se partiu, como Camões disse no verso célebre, alma minha gentil que te partiste, se fosse na pessoa você, alma minha gentil que se partiu, mas esse não tem função nenhuma. O aluno ria-se sem parar e nós dizemos que esse C é simplesmente uma partícula expletiva ou de realce sem função qualquer sintática. Vamos voltar ao poema de Rocha Pita. É um soneto em que ele está discutindo algumas frases célebres, ou máximas, anechim, provérbios, ou um dito famoso, que é o
apotema. Apotema é um dito notável, uma fala notável, ou um anexim. Por exemplo, 2 anexins. Amor, com amor se paga. Esse é um deles. O outro, mais pessimista, mais não, totalmente pessimista. Amor, com amor se apaga. Talvez para fazer uma paráfrase do primeiro verso. Então, duas máximas. Amor com amor se paga e amor com amor se apaga. E ele vai discutir isso. Deste apotema, vigilante e cego, uma parte confirma, outra reprovo. Que o amor com amor se paga, provo. Que amor com amor se apaga, nego. Então, amor com amor se apaga. Amor é pago com amor. Voz passiva. E embaixo, que o amor com amor se apaga. Ou seja, o amor é apagado pelo amor. Então, ambas as partículas C do primeiro quarteto são partículas apassivadoras. Acertamos? Acertamos. Está me acompanhando. Tendo os amores um igual sossego, se então pagando a fé sempre de novo, mas a crer que se apagam, me não movo, sendo fogo e matéria, amor e emprego. Vamos lá ver. Essa frase, tendo os amores um igual sossego. Olha, amores se estão pagando a fé. Os amores se estão pagando a fé. Quem paga? Os amores. Pagando o que? A fé. A quem? A eles. Pronome reflexivo, objeto indireto. Mas crer que se apagam, me não movo, mas crer que se apagam, que são apagados, voz passiva, partícula apassivadora. Vamos ao terceiro. Se de incêndio costuma amor nutrir-se, ou seja, se o incêndio alimenta o amor, o fogo do amor, o fogo da paixão, se o incêndio costuma amor nutrir-se, pronome reflexivo, objeto direto. Uma chama com outra há de aumentar-se. Então, se 2 jovens se amam, a chama de um amor, unindo-se à chama de outro amor, há de aumentar-se. Pronome reflexivo, objeto direto. Que em si mesmas não devem consumir-se. Ou seja, consumir a elas mesmas, aquelas chamas. O último verso tem o seguinte sentido. Se o incêndio costuma amor nutrir-se, se o incêndio com outro amor se nutre, uma chama com a outra aumenta, sem dúvida nenhuma, que em si mesma não devem consumir-se. Se 2 chamas se unem, elas devem aumentar e não desaparecer. Então, consumir-se, objeto direto, partícula C, pronome reflexivo. Com razão, deve logo duvidar-se. Duvidar-se. Duvida-se dos homens maus. Duvida-se daquele estrangeiro. Índice da indeterminação do sujeito. Eu duvido, duvida-se disso que ele falou. Com razão deve duvidar-se que um fogo apaga o outro fogo, que um fogo do amor apaga o outro fogo. Com razão deve duvidar-se. Quem duvidar-se? Quem quiser. Índice da indeterminação do sujeito. É a mesma coisa que duvida-se daqueles rapazes,
ou vive-se bem na Califórnia, ou ainda come-se bem na Bahia. Índice da indeterminação do sujeito. Quando o amor com o outro sabe unir-se, unir quem? O próprio amor? Pronome reflexivo, objeto direto. Como um fogo com outro há de apagar-se? Ele pergunta. É possível um fogo com outro apagar o fogo? Lógico que não. Aumenta o fogo do amor. Apagar-se? Apagar-se. Pronome reflexivo, objeto direto. Esta foi a aula 99, em que eu ensinei o uso adequado e as funções da partícula C. Dei essa aula a pedido de um seguidor, o Matheus, que tem dúvidas sobre a partícula C. Ele solicitou e está feita a vontade do Matheus, mas eu sei que é dúvida de muitos alunos. Inscrevam-se no meu canal no YouTube. Vamos divulgar o idioma nacional, a língua portuguesa. Gregório de Matos descreve um horroroso dia de trovões. Vamos concluir com um soneto de Gregório de Matos. Na confusão do mais horrendo dia, painel da noite em tempestade brava, o fogo com ar se embaraçava, da terra e água o ser se confundia. Bramava o mar, o vento embravecia em noite, o dia enfim se equivocava, e com estrondo horrível que assombrava, a terra se abalava e estremecia. Lá, desde o alto aos côncavos rochedos, cá, desde o centro aos altos obeliscos, houve temor nas nuvens e penedos, pois dava o céu ameaçando riscos, com assombros, com pasmos e com medos, relâmpagos, trovões, raios, coriscos. A minha pátria é a língua portuguesa.